Estamos iniciando a nossa aula número 126 do nosso ciclo de estudos de filosofia espírita e do Evangelho segundo o Espiritismo. Para que aqueles ainda que estão chegando ou que esqueceram algumas coisas, eu gostaria de dizer que nós estamos no capítulo 19 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. A fé transporta montanhas. E quando eu falei em fé, comecei a trabalhar a fé, me surgiu aqui, pela intuição, porque eu sou médium intuitivo, a necessidade de escorrer o caminho da fé desde Moisés até Paulo, para que vocês possam entender essa movimentação, essa dinâmica da fé, para que vocês possam racionalizar mais sobre a fé, no sentido não intelectual, mas no sentido de compreender a fé como um fato positivo, e não se desdobrar num busto, se desdobrar numa imagem de um espírito, um santo, seja quem for, e achar que eles têm o condão de resolver as suas coisas. Quando, pelo Espiritismo, nós é que temos que resolver por nós próprios as nossas questões mais difíceis. Daí a necessidade de exercermos a lei do livre-arbítrio. O livre-arbítrio é um defluxo da lei da justiça divina. Então, quando Deus criou a justiça divina, ele criou o livre-arbítrio, e esse livre-arbítrio, pelas nossas opções entre o bem e o mal, as nossas oscilações, as nossas vicissitudes, ele foi dando lugar às diversas encarnações. Porque a encarnação é uma decorrência do livre-arbítrio, na medida em que nós exercitamos mal o livre-arbítrio, e em encarnações posteriores teremos que reparar essas violações às leis divinas. Então, isso forma um todo compreensível e um todo inteligente. E nesse bloco aqui, como eu disse, nesse histórico religioso, né, da fé, eu começo o texto, as pegadas da fé. Eu vou lá atrás, uma linha do tempo, do mosaísmo de Sinai até o quê? As eclésias, que são as igrejas de Paulo apóstolo. Então, nós vemos diversos blocos sobre isso, já começamos lá em Moisés, e agora nós estamos estudando o que Jesus legou, que foram os seus evangelhos. Mas esses evangelhos, eles foram desnaturados, quer dizer, perderam o seu caráter de redação, de princípio original, em parte, porque em parte ficou, como nos diz Leon Denis. Mas nesse ponto que nós estamos estudando, a desnaturação dos evangelhos, as emendas que sofreu, as adições, as revisões, as ressignificações, os concílios que alteraram esses evangelhos, os papas que também alteraram, enfim, foi um grande processo, como se fosse um acervo judiciário que de época em época vão sendo modificadas as leis de acordo com os novos costumes e a nova cultura de uma dada civilização. Mas as leis divinas, como são imutáveis. Essas não são modificáveis com o tempo. Portanto, a característica da lei divina é a imutabilidade dela e a verdade absoluta. Já as leis humanas é a transitoriedade e a relatividade, concordantemente a uma época, uma geração ou uma cultura. Então, essas alterações que nós vemos caracterizam muito bem a mão do homem sobre o Evangelho. E ao entrar a mão do homem, ela encobre o quê? Encobre a essência divina dele. Mas, no entanto, essa essência divina permaneceu como uma espécie de germe, de semente debaixo da terra, esperando o momento de umidade própria, de luz própria, momento de fertilização própria. Enfim, aí surgiu o momento dessa fertilização, quando lá na frente, posteriormente, em 1857, aparece o Espiritismo, que vai rediviver esses ensinamentos, abrindo as metáforas, abrindo o simbolismo, tirando os aspectos de milagre, de predições, do extraordinário, do sobrenatural, e colocando tudo isso dentro de um condão e de uma precisão das coisas de Deus. Essa é a grande colaboração do Espiritismo. E no capítulo que nós estamos estudando, nós estudamos a história natural das adições e acréscimos do Espiritismo primitivo. Foi isso que eu falei ontem aqui,
O espiritismo primitivo tinha só, dos apóstolos, tinham só dois conceitos básicos, que era a penitência e o batismo, só. Depois, com Paulo apóstolo, houve muitas modificações, né? Houve o critério da redenção, que é a salvação, que é a divinização de Jesus. Na realidade, o espiritismo é monoteísta, só tem um Deus, que é Deus. Jesus é filho de Deus, não temos dois deuses. E, a partir disso, os conceitos de justificação, de glória, de graça, e vai andando. Eu já falei isso na aula passada. Então, nós vamos adentrar agora, vamos continuar o que foi dito na aula passada sobre essas modificações que estão aqui nesse pequeno esquema que eu fiz. E vamos hoje começar com o conceito de graça, de glória, que também é um conceito que vem assim. Vem a justificação, que é uma adesão do indivíduo à fé pela fé a Jesus. Essa justificação produz um estado de felicidade nele, que é a glória, e ele recebe, então, mais tarde, um dom divino para ser mais um santo, entre aspas, como diz a Bíblia, que é a graça. Portanto, e essa graça pode ser recebida pelo dom de Deus ou por uma predestinação, na medida que Deus a escolhe para ser aquele que vai interpretar a vontade sua ou as suas leis no mundo. Bom, isso nós vimos ontem. Vamos então estudar hoje a glória. A glória é sinônimo do céu e da bem-aventurança. Tudo que é glória, glorificar é o céu e a bem-aventurança. E já estudamos, aliás, isso ontem, então vamos pular aqui um pouquinho. Vamos estudar a graça, isso sim, a graça. A graça é um dom especialíssimo concedido por Deus. Mediante a graça, Deus chama para participar da sua vida divina aqueles em que concedeu essa graça. Essa graça tem por objetivo auxiliar o espírito, ou escolhido, no desempenho da sua missão. Então, ele recebe a graça e vai participar da missão divina. É essa a concepção de graça. Outro item, K, justificação. Esse é um dos mais complicados. A justificação é a adesão pela fé e que se dá pelo batismo da fé. A igreja chama batismo da fé. Vamos ver o que eles dizem aqui. Eles se tornaram verdadeiramente filhos de Deus, com Deus e participantes da natureza divina. Eis aí a justificação, ou seja, se tornar verdadeiramente filhos de Deus e participar da natureza divina. Isso está onde? Quer dizer, o indivíduo vai participar da natureza divina pela justificação. A justificação está em Romanos 5, 1.2, que diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Enfim, na medida que nós aceitamos o batismo de fé, nós somos adotados por Deus e teremos, então, essa ascendência espiritual marcada pela graça, pela glória, pela graça, etc. Segue-se a justificação, um mérito concedido por Deus, que é a graça, após a justificação. Romanos 5.2. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, como vocês estão vendo, Paulo apóstolo, ele vai direcionando ao princípio da fé a grande salvação do homem. Quer dizer, antes, no Velho Testamento, que Jesus respeitou a lei e os profetas, existia a justificação pelo cumprimento das leis mosaicas, que são 10 leis mosaicas. Né? E depois em Jesus também por amar ao próximo como a si mesmo, e também a base de tudo isso foi a caridade, que é a expressão na prática do amor ao próximo. Entretanto, Paulo, ele puxa, eu diria, a ponteira, o centro de apoio de tudo isso,
para a fé e consigna a fé a grande fator de libertação do homem. Aquela fé pelo batismo da fé. Eu quero ressaltar que depois Paulo era um espírito, ele tem uma história um pouco tumultuada antes de se converter ao cristianismo, porque ele presenciou o assassinato de Estevão, que foi o primeiro mártir do cristianismo, apedrejado. Ele era doutor da lei e se omitiu, não, ele permitiu que isso acontecesse, porque pela postura dele podia interromper o homicídio que estava sendo feito contra Estevão, mas naquela época ele não tinha essa noção. Mas de qualquer forma, como espírito, ele foi evoluindo, não foi perfeito, não foi santo. Depois, agora, em 1857, ele dá a boa mensagem, que é que a caridade que é salvacionista, entre a fé, a caridade e a esperança. Ele já revê isso em Coríntios 13, mostra que é de fato a caridade é que é salvacionista e não a fé. Então ele vai refinando seu pensamento. Mas não tomemos isso como cláusula pétrea, nenhum desses pontos aqui, a não ser aqueles que espelham a vontade de Deus. Mesmo Paulo constrói coisas que às vezes são controvertidas, e ele mesmo tem que refazer e reestruturar as suas próprias controvérsias. Bem, o Espiritismo não fala em graça, essa graça. Sim, na lei da causa e o efeito. A maior graça, se pudermos utilizar para fins de comparação esse vocábulo católico, é a conquista indiscriminada, anônima e desinteressada por nós da prática da caridade. A graça maior é a prática da caridade. Mas isso, meus alunos, isso é um esforço nosso, do nosso espírito. Não vai ser rezando que nós vamos conseguir isso. Não vai ser manifestando a nossa fé que nós vamos conseguir isso. Isso vai ajudar. Mas se nós não movimentarmos, porque, como se diz bem, a fé sem obras é estéril, não é? Essa citação é clássica, né? Então a fé tem que se movimentar para produzir a caridade. Enfim, ela sozinha não resolve o nosso problema evolutivo. Ela nos coloca numa posição de crença em Deus, mas se nós não agirmos como espíritos voluntariamente e caminharmos para o ápice das nossas ações, a quintessência das nossas ações, que é a caridade, nós teremos que passar por outras e outras encarnações até realmente realizarmos esse princípio soberano da espiritualidade de Deus. Bom, então esse vocábulo, a grande conquista é essa. Então, por isso que o Espiritismo diz, fora da caridade não há salvação. A caridade realiza o mandamento de Jesus, que é o amor ao próximo, e de Moisés, que também repete, antes Jesus repetiu Moisés, que está em Levítico 19:18. Se vocês não sabem que o amor ao próximo já existia antes de Jesus pronunciar, vão lá consultar Levítico 19:18, é o mesmo texto. Muito bem, então vimos essa questão da graça, que realmente é um esforço pessoal nosso. Item é a divindade do Cristo. Assunto espinhoso. Atributos de Deus concedidos a Jesus. Isso que é a divindade de Cristo. Por isso também se o faz de Senhor, Deus, o Deus. Mas o Espiritismo, meus alunos, é monoteísta. Ele não tem dois deuses, só tem um. Mono, um. Theos, Deus. Não aceita outras criaturas com dons divinos que se igualem ao todo absoluto de Deus. Então, há um único Deus, há um único ser absoluto em si, há um único Criador, há um único inteligência suprema e há um único causador primário de todas as coisas. O absoluto perfeito em si, que é Deus. Os outros são criações de Deus. Jesus é criação de Deus. Aí poderão dizer, o senhor não está querendo, professor, eu diria, descaracterizar Jesus como um espírito superior divino? Não, porque o próprio Espiritismo diz isso, claramente. Está aqui no Livro dos Espíritos. Jesus, para o espírita, é modelo e guia a ser seguido e seus ensinamentos praticados. Quer dizer, Jesus veio para ser nosso modelo
e ser guia. O que é o modelo? É aquele tipo de comportamento que nós seguimos. O que é guia? É aquele que nos orienta num determinado caminho. Mas esses ensinamentos dele têm que se reverter para a prática. Por isso que ele diz lá atrás, por que chamais Senhor e não fazeis o que eu digo? Quer dizer, não adianta ficar chamando Jesus, Jesus salva, Jesus leva o homem para uma outra estrutura, Jesus é o meu Salvador, Jesus é o meu Redentor, se a pessoa fica deitada no sofá. Não adianta, ou fica parada num banco qualquer. Isso não funciona. Funciona quando nós realizamos o que Jesus propôs, a sua doutrina superior na prática. E como nós voltamos a dizer, a grande prática é a caridade. Outro aspecto também meio que surgiu, a queda do homem. Doutrina sobre a queda do homem, em razão do pecado original. Nós já vimos isso na aula anterior. A transgressão de Adão às determinações de Deus. É original porque o homem o herda com a queda pelos dons e perde os dons divinos, que sobretudo é a imortalidade. Como nós vimos, Adão comeu a árvore, tinha a árvore central no meio do Éden, e tinha uma fruta, Deus proibiu comer todos os frutos de todas as árvores daquele jardim, mas ele comeu justamente a proibida, por indução de Eva, numa alegoria da serpente. Com isso ele perdeu o dom da imortalidade, perdeu a sua filiação divina, caiu, o que o Espiritismo não aceita a queda, porque o Espiritismo não retroage, encarnação após encarnação, nós estamos sempre crescendo, nós não retroagimos, não existe isso no Espiritismo, não existe metempsicose, que é o espírito voltar às vezes de uma forma tão regressiva que vai encarnar numa mula, vai encarnar num bicho qualquer, num cachorro, num cavalo, etc. Não existe isso, nós somos progressistas, evolutivos, e no sentido de perfeccionistas, no sentido de ser de perfeitos, como perfeitos é vosso Pai que está no céu. Nós caminhamos para a perfeição. E quem caminha para a perfeição, não há essa regressão, não há queda do espírito. Portanto, o Espiritismo não trata da herança, e sim o homem, pela reencarnação, ele traz os seus males de vidas passadas resgatáveis para reparação, provação, extinção e expiação. Então, o Espiritismo não aceita essa queda, não existe isso. Eu não posso herdar um erro feito pelo meu pai ou pelo meu avô, não existe isso. Cada um é cada um dentro do Espiritismo. É a lei da causa e efeito. Redenção. A redenção, de fato, é a essência dessa concepção pauliana. Essência é núcleo, é o núcleo do mistério católico. Cristo veio para salvar o mundo. A redenção é a história da salvação. Cristo não veio para salvar o mundo no sentido metafórico, porque nós vamos nos salvar por nós próprios, seguindo o modelo dele, seguindo ele como guia e perfazendo aquilo que na sua doutrina ele nos ensinou, cuja sublimitude, mais uma vez, é o amor ao próximo. Mas ele não tem o condão de salvar ninguém, porque o Espiritismo diz que realmente o que salva são as nossas próprias ações dentro, como eu disse mais uma vez, privilegiadamente a caridade. Mas criou-se essa hora que ele veio salvar o mundo. Ele veio para retificar as coisas erradas e nos dar um caminho que ele é o verdade. Por isso que ele diz em João, eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Enfim, ele nos diz isso, ele é o intérprete de Deus junto a nós, ele é o preposto de Deus, a sua palavra tem a força da lei divina, mas ele não veio para salvar nós é que temos que nos salvar. O Espiritismo constitui a palavra redenção substitui por depuração moral e processo intelectual. Então nós vamos fazendo a nossa própria salvação, depurando nossos espíritos e ganhando mais conhecimentos e virtudes. Cada encarnação, o espírito mais se aperfeiçoa. Aliás, Jesus deu esse exemplo. Sede vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Muito bem, esse foi o item da redenção, o item da queda.
que o Espiritismo já tem a sua posição firmada. Se vocês têm alguma dúvida, eu tenho duas fontes para vocês. O livro O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Vão ler aquilo, por favor. É um livro do Allan Kardec, está tudo lá. Ou então vai ler esse livro, que tem sido meu orientador nesse trabalho, Cristianismo e Espiritismo, de Leon Denis. A edição da CELD é muito boa. Leiam esses dois livros, que vocês vão tirar alguma dúvida aqui, ou alguma resistência que vocês têm em relação ao que está sendo dito. Porque lá é esclarecido de uma forma muito melhor, porque eles são muito mais sábios que eu. Eles são até meus professores dos professores dos professores. A eles eu bato cabeça. Leon Denis e Allan Kardec. Crença no Satanás é uma alegoria. Para nós, Satanás é o espírito imperfeito. Não existe isso. Inferno é outra alegoria. O inferno é o grau de imersão que o indivíduo tem mediante as suas condições de ignorância e dos males que perfez. Portanto, estamos terminando essa aula de hoje. Eu vou me estender um pouquinho, vou pedir a vocês um pouquinho de paciência, porque eu quero ler um texto que eu recebi depois de fazer a aula pela intuição. Eu agradeço a quem me deu esse texto. A linha reta do Espiritismo, sem adendos, apêndices e inserções. A linha reta do Espiritismo, sem adendos, apêndices e inserções. Como se vê, o Espiritismo coloca sob o peso de nossas decisões, de nosso livre-arbítrio, a determinação do nosso progresso moral e intelectual. Dá-nos condições de seguirmos as leis divinas, que em todas as circunstâncias subentendem a fé em Deus. Tem gente que não acredita na lei divina, então eu estou citando aqui a fé em Deus, a prática do bem, do amor ao próximo, da caridade. Por isso o Espiritismo jamais consigna a terceiro os princípios da nossa espiritualização. Isso é muito importante. Jamais a gente consigna a alguém a responsabilidade sobre a nossa salvação. Muito menos a dogmas, cultos exteriores, rituais, cerimônias e sacramentos. Somos chamados por Deus, sim, para realizarmos por meio de nossa inteligência e vontade as obras de aperfeiçoamento e progresso. Somos chamados, sim, todos nós. Praticamos os ensinamentos morais legados por Jesus. E assim, nós, espíritas, dizemos: estamos aqui, Senhor. Estamos aqui não para chamar-lhe, mas sim, Senhor, Senhor, e sim fazemos o que disseis. Que essa mensagem recebida possa encaminhar o finalzinho desse ponto, mostrando a verdadeira missão do Espiritismo comparativamente a outras religiões. Que Deus nos abençoe. Saúde a todos. Vamos vencendo a pandemia. A cada dia é um passo que nós damos. Até amanhã e um grande abraço a todos.